Bom, e o que é o medo, né? Qual é a função do medo? A função do medo, na verdade, é ativar os nossos mecanismos de defesa quando a gente se depara com um perigo, quando a gente identifica um perigo, né? E como é que a gente reconhece esse medo assim no nosso corpo, né? Através de tremores, agitação, palpitações, tensão nas costas, nos ombros, quando a gente se trava, né? Muitas vezes se trava, começa a suar frio, né? Essa tensão no pescoço, a gente sente que fica tudo duro, né? A respiração começa a se tornar, a gente fica ofegante, dá aquele nó no estômago, né? Esses sintomas, eles obrigam o corpo a parar, né? E preparar, a se planejar, na verdade, para uma possível paralisia ou fuga, né? Por exemplo, você está andando na rua e se depara com um cachorro que vem para cima de você. O que você vai fazer? De duas uma. Ou você vai ficar estancado, né, com medo, ou você vai correr. São duas reações que a gente sempre tem no medo: ficar parado, travado ou sair correndo, né? A fuga. O medo, ele é uma emoção chave para a sobrevivência, né? Porque ele faz a gente se planejar, se preparar, se defender, faz a gente proteger as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que estão conosco, quando a gente percebe que elas estão correndo algum perigo, né? Isso ajuda a evitar os perigos, né? Por outro lado, o medo, ele pode ser um negócio limitante, assim, né? Quando o medo é em excesso, você já viu aquelas pessoas que têm muito medo, né? Excessivamente ou continuamente elas sentem medo de tudo, né? E aí esse medo, ele acaba dando assim origem a outras emoções que a gente pode chamar de emoções secundárias, né? Que são tipo a angústia, a tensão, a insegurança, a desconfiança, né? No contexto assim, tipo do estresse, o medo, ele se transforma em ansiedade, e isso é um perigo, né? Essa ansiedade, e isso é verdadeiramente ansiedade, porque há pessoas que confundem pressa com ansiedade. Pressa é uma coisa, ansiedade é totalmente diferente, né? Já é uma patologia, né? E quando esse medo, né? Essa esse sentimento de ansiedade, ele se torna crônico, né? A gente começa a ter medo da ansiedade. E aí o quadro, ele vai se agravar e pode se transformar em pânico. Síndrome do pânico é um medo, é um medo muito grande, é um medo exagerado de alguma coisa, né? Você não consegue lidar com aquele medo. O medo, ele também é a causa de alguns comportamentos não saudáveis, né? Como impaciência, pressa, intolerância, perfeccionismo, submissão, incapacidade de assumir decisões, de tomar decisões, né? A aversão excessiva ao risco, você não quer se arriscar de forma alguma. Então, assim, pelo simples fato de você achar que você vai ter que se arriscar, vai correr algum risco, você já entra em pânico, né? São comportamentos assim obsessivos, compulsivos, né? E dois grandes agravantes também, né, que são mentir e trapacear. Medo é medo. Medo é um perigo.